Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho agora da guia Inserir. Vejam, inserir pode ter 7 ou 10 grupos. 7 ou 10 grupos. Até o Word 2010, eu tinha 7 grupos. No Word 2013, passaram para 10 grupos na guia Inserir. Aí, a pergunta é, você vai querer decorar 7 ou 10? É óbvio que você vai responder 10, mas eu vou te falar 7. Porque a tua cabeça, por mais que seja uma esponja, vai absorver, ela tem que absorver aos poucos. Não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas, não é esse o ditado? Então, primeiro eu decoro 7, que são os que caem em todos os editais, em todas as versões do Word. Depois só aprende mais 3. Então a meta é decorar primeiro 7. O que eu tenho nesses 7? Página, tabela, ilustrações. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho e rodapé, link, texto e símbolo. Link, cabeçalho e rodapé, texto e símbolos. Esses 7 são comuns em qualquer versão do Word. Então, é a nossa prioridade. Aí depois você vai pensar em suplementos, comentários e mídia. Mas só depois. E vai ver que também não tem estresse nenhum, né? Comentários só tem um botão comentários, mídia tem um botão de vídeo online e suplementos tem 2 botões. Ou seja, são os grupos menos importantes. Até é interessante saber que no Word eu posso inserir um vídeo do YouTube, um vídeo online. Isso a partir do 2013. Mas a prioridade tem que ser decorar página, tabela, ilustrações, cabeçalho e rodapé, link, texto e símbolo. Ok? Então, isso já está detalhado para vocês. No próximo slide, os 3 que são complementares. Vamos agora para as questões. Primeira questãozinha do CRN. A opção quebra de página pode ser encontrada em 2 menus. Isso é uma pegadinha de prova. Tudo que é redundante acaba sendo uma pegadinha. Galera, quebra de página tem 2 caminhos. O primeiro caminho é layout, ou layout da página, configurar página, quebras no plural e depois quebra de página. E o segundo caminho, inserir, página, quebra de página. São 2 caminhos que fazem a mesma coisa. Então, página inicial está errado, página inicial está errado, design não, referências não, gabarito, letra E. Há 2 formas de acessar a quebra de página. Qual a observação que você tem que ter? Qual o detalhe aí? Inserir só existe quebra de página. Quebras permite ter quebra de seção, quebra de coluna, além
da quebra de página. Por isso que quebras é no plural. Já a quebra de página é singular. Para que tem nos dois? A paciência, para cair na prova. Olha lá, inserir páginas, quebra de página. Aqui eu só tenho quebra de página, não tenho quebra de seção, não tenho quebra de coluna, só quebra de página. Existe a opção de página em branco, de folha de rosto, né? Folha de rosto já vai colocar lá no início, automaticamente, como uma capa. Independente de onde eu estava, ele colocou a folha de rosto como primeira página. Página em branco já pode ser em qualquer lugar. Tipo, eu quero colocar uma página em branco aqui. Aí eu coloquei lá uma página em branco. Bom, então acabamos de trabalhar o grupo páginas. Vamos para a próxima questão. Para inserir uma quebra de página manual em um documento do Word, no local em que você deseja iniciar uma nova página, marque dentre as alternativas abaixo a opção que indica a forma correta para esse procedimento. Você vê que é uma questão da Prefeitura de Belo Horizonte, um concurso grande também, que é a capital de Minas Gerais, do ano de 2019. Vamos lá. Eu tenho dois caminhos. Eu posso ir em inserir páginas, quebra de página. Então a letra A está correta. Por que a B está errada? Layout da página, inicializador de caixa de diálogo, que é aquela setinha no canto inferior direito, do configurar página, e em seguida clique na guia quebras de linha e de página. E aí? Essa guia quebras de linha e de página, cara, olha que misturada que ele fez. Isso aqui é onde se encontra o controle de linhas órfãos e viúvas, o quebrar página antes, mas isso está na guia parágrafo. Está no grupo parágrafo. No grupo parágrafo. Olha lá. O caminho que ele deu, layout, configurar página, inicializador de caixa de diálogo. Não existe essa guia nessa janela. Aonde que está o procedimento que ele colocou? Está dentro de parágrafo. Aí eu tenho que quebrar página antes. A vantagem dessa opção, também redundante, quebrar página antes, é que como ela é uma formatação de parágrafo, eu posso associar um estilo e automatizar para quando alterar o estilo para título, por exemplo, ele já mudar de página. Enquanto a quebra de página é manual, o quebrar página antes pode ser automatizado. Ok? Letra C. Na guia layout da página, clique no inicializador de caixa de diálogo, parágrafo, aí já está errado. Não, peraí. Agora, ele está indo para o lugar correto. Por quê? Eu tenho parágrafo em layout. Aí, em parágrafo, olha lá, quebra de linha de página, e aí depois o quê? Em configurar página não tem, mas em parágrafo tem. E eu tenho parágrafo em layout. Parágrafo é um grupo redundante. Parágrafo aparece tanto em página inicial quanto em layout. Mas não tem a ver com controle de linhas órfãs e viúvas, gente. Controle de linhas órfãs e viúvas é o controle para que não fique uma linha sozinha. Linha órfã é a primeira linha de um parágrafo no final da página e linha viúva é a última linha de um parágrafo no início da página. Não tem a ver com esse contexto. A gente já sabe que o gabarito é letra A, né? Eu estou só identificando os erros. Se você decorou no 2007, é irei lacore. Irei lacore. Não é parei? Não, porque não é página inicial, é início. Aí é início, revisão, exibição, inserir, layout, correspondência e referência. Não existe guia ferramentas. Então a letra D já começa errado, não existe guia ferramentas. Gabarito aí, gente. Letra
A de alfa, que estão cobrando caminho. Vamos que vamos. Agora, cabeçalho e rodapé, hein? É outro grupo de inserir. Lembrando, inserir tem 7 grupos. Quais são? É decoreba? Decoreba tem que repetir. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. A ordem não interessa. Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Então, quanto ao cabeçalho e rodapé, analise afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Pode-se adicionar um número de página tanto no cabeçalho como no rodapé? Tanto em cima quanto embaixo. Posso colocar? Posso, tanto em cima quanto embaixo. Cabeçalho em cima, rodapé embaixo. Essa aí era para levantar o moral. O moral? Sim, levantar o moral. 2. É possível adicionar uma imagem a um cabeçalho, um logotipo, por exemplo? Sim. Um logotipo. Posso colocar um logotipo no cabeçalho, no rodapé, né, fazer um papel padrão. Timbrado. 3. Não é possível ser removido o cabeçalho. Aí tá errado, gente. Claro que é possível. Se eu coloco, eu tiro. Em qualquer página. Na primeira página é muito comum, porque capa não costuma ter numeração, nem cabeçalho, nem rodapé. E nas outras também é possível, basta trabalhar com seções. Então assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Gabarito, letra B de bravo. Próxima questão. E assim a gente vai discorrendo pela guia inserir. Detran do Ceará. No Word pode-se inserir uma tabela. Legal. Qual é o passo? Inserir. Quais são os grupos? Página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Tabela. Inserir tabela. Então não é página inicial, não existe tabela. Por que não existe tabela? Porque no 2010 é Parei Lacore. Parei Lacore não tem T. Olha lá. Então não tem tabela. É inserir, mas não é formas. Formas está dentro de ilustrações. Formas são para figuras geométricas. Não é formas, é tabelas. Então o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Ok? E agora sobre tabela. O que é interessante compreender? Tabela tem muitos recursos sobre tabela. Inclusive, quando eu insiro uma tabela, o Word cria guias contextuais. O que são guias contextuais? Olha lá. Inseri uma tabela. Observem a minha faixa de opções. Observem quando eu clico dentro da tabela. Ele cria 2 guias, design e layout. Essas guias são guias contextuais. Elas só aparecem porque eu estou na tabela. Sempre que a gente se refere a contexto na informática, o contexto está associado à localização. Aonde que você está inserido? É o contexto. Eu estou na tabela, então o contexto é a tabela, então as guias contextuais estarão referentes à tabela. Se eu inserir uma imagem, haverá guias contextuais da imagem. Então, de acordo com o que eu estou fazendo com o contexto, é possível que o Word exiba guias contextuais. Galera, uma bobeira que eu vou aproveitar o embalo, que já cai pra caramba, é o seguinte. Eu acabei de inserir a tabela. O meu cursor está lá piscando na primeira célula da tabela. Se eu pressionar Enter, o que vai acontecer? Duvido. Diga-me, o que irá acontecer ao pressionar Enter? É uma pegadinha, é uma exceção. Essa não é a primeira célula da tabela? E eu estou numa página em branco. Nessa hipótese, se eu der Enter, ele insere uma linha antes da tabela. Isso já caiu em prova e todo mundo errou.
Por quê? O padrão é a gente dar Enter e ele aumentar a altura da célula. A exceção é essa hipótese da tabela ser o primeiro elemento do documento e estar vazia. Né? Por quê? Se você raciocinar comigo, se a tabela é o primeiro elemento do texto, como é que eu vou fazer para colocar uma linha antes? Eu não tenho como ir para antes, para dar Enter. Então, o Enter aqui dentro, ó, insere linhas antes da tabela. Agora, se eu digito alguma coisa, agora o Enter vai fazer o quê? E se eu quiser digitar aqui nome, aí eu quero passar para a próxima célula. Eu posso apertar a seta para a direita, ou eu posso apertar a tecla Tab. Tab é sempre mais indicado, né? Tab. Tab, tabela, tabulação. Tab, tabela, tabulação. Então, ó, nome, idade, telefone. Aí eu quero passar para a linha de baixo. Se eu teclar Enter, eu passei para a linha de baixo dentro da mesma célula. Não quero isso. Eu quero passar para debaixo do nome. Então, eu tenho que teclar Tab. E aí eu vou digitando. Tab, tab, tab. Tab, tab, tab. Opa! Olha o que aconteceu. Tab, tab, tab. O tab vai inserindo linhas na tabela. Imagina que eu te dei uma tabela e pedi para você digitar. Tu não precisa contar a quantidade de linhas antes de digitar. Você só precisa saber a quantidade de colunas. À medida que você for digitando, você vai apertando o Tab, ele vai inserindo linhas na tabela. Legal? Então, voltando para a questão. Será que você sabe? Antes de voltar para a questão ainda. Será que você sabe que a tabela do Word pode fazer conta? Vamos lá. Criei um documento em branco. Inserir. Tabela. Vou colocar aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Imaginem que eu quero calcular a soma aqui, a soma dessa coluna. Eu posso acessar a guia contextual da tabela, layout. Aí eu tenho aqui fórmula. Qual o detalhe? No Word é diferente do Excel. No Word, a gente usa funções em inglês. Média vai ser tipo, average. Vamos dar uma olhada já já. Aí tem min, max. E o referencial comumente usado é o quê? Esse above para somar o que está acima ou left para somar o que está à esquerda. Ok? Então, vamos ver. Aqui, eu estou na primeira coluna, então quero somar o que está acima, sum above. Ok. Ele colocou lá 21. Agora eu quero calcular a média dessa coluna. Vai ser sum? Não, porque sum é para soma. Vai ser média. Olha lá. Média de quê? A média da coluna. Se eu quero a média da coluna, vai ser above. Aí ele colocou lá, 6. Então, o que eu tenho que lembrar? As funções são em inglês e o referencial é sempre o quê? Left ou above. Não tem referencial à direita. Não tem. Porque quando eu somo, vamos até tentar. Vou colocar 9 aqui. Se eu quiser tentar somar essa linha. Vou colocar a função sum. Vou colocar a direita. Aí ele somou. Funcionou. Ok? Funcionou sim.
é que não é comum eu somar o que está à direita. É comum o contrário, eu somar o que está à esquerda. Ainda bem que eu testei. À esquerda, ó, sum left. Aí ele já somou. 21 mais 6, 27. É comum eu somar o que está acima e o que está à esquerda. Ok? E os comandos são em inglês. Pessoal, eu quero colocar sum de A1 até A4. A1 até A4. Funcionou também. Ah, isso é mais fácil de deduzir, de inferir, porque é igual ao Excel. Né? Agora, o above e o left não funcionam no Excel. São um detalhe do Word. Mas eu também posso usar o referencial 2 pontos para intervalo, como no Excel? Pode. Legal. Como é que cai na prova? Vamos ver. TRE do Maranhão. Aristóteles está fazendo um documento no editor de texto Word e precisa fazer uma pequena tabela com alguns números. Para não abrir o Excel, ele continua no Word. Acesse o menu Inserir, coloca uma tabela 3x3 com os seguintes valores. Está aqui a tabela, né? Na coluna direita, ele insere uma fórmula através do menu Ferramenta de Tabela, que seria contextual. No primeiro espaço em branco, na primeira linha, ele coloca sum left. Então, o primeiro espaço em branco na primeira linha, sum left vai dar 70. Na segunda linha, or left. O que é o or? É a função lógica ou. Lembrando que o 1 representa o verdadeiro. O 0 representa o falso. Então, é como se eu tivesse, em raciocínio lógico, matemático, na matéria de RLM, uma tabela verdade onde eu tenho verdadeiro e falso. Mas eu estou usando ou. Então, é como se ficasse ou verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Qual é a lógica do ou? Basta um verdadeiro para ser verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro. Logo, o resultado é 1. Não entendi. Esse ponto da matéria aborda funções lógicas do Excel e raciocínio lógico, tabela verdade. O conectivo ou, ele retorna verdadeiro desde que uma opção seja verdadeiro. Basta uma ser verdadeiro para retornar verdadeiro. Então, ele colocou 1 e 0. Verdadeiro é 1, falso é 0. Verdadeiro ou verdadeiro falso vai retornar o quê? Verdadeiro. As hipóteses aqui seriam ó, 1 e 1 retorna 1. Ó, 1 e 0 retorna 1. Ó, 0 e 1 retorna 1. E ó, 0 e 0 retorna 0. Então, eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte: basta um verdadeiro para retornar verdadeiro. E quem é verdadeiro? É 1. E a última, o mínimo de left. Left é o que está à esquerda. Entre 15 e 12, o mínimo é 12. Então a resposta vai ficar 70, 1 e 12. Gabarito, letra B de bravo. Essa é aquela questão show. Se cair na prova, a galera vai chorar e você vai ficar feliz. Né? Olha o que a questão está fazendo. Trabalhando funções lógicas dentro de uma tabela do Word. A maioria não sabe nem que isso existe. Tomara que caia. Vamos que vamos. Galera, vamos fechar esse bloco. Já já a gente continua. Vamos que vamos.